E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade aos fundos que a gente já vinha acompanhando. Estou com um relatório um pouquinho atrasado aí do JSRE, mas vamos dar uma olhadinha aí no que aconteceu no relatório de dezembro. Vamos lá. Relatório de dezembro. A gente já consegue ver um desconto grande, né, entre a cota do fechamento de dezembro, que foi de R$ 57,00, contra o patrimonial de 101, que dá quase 50%, né, em relação ao VP. Esse valor da cota caiu um pouquinho na reavaliação, mas a gente vê um pouquinho mais para frente ali nos comentários do gestor. O fundo está com 2,1 bi de patrimônio, fundo enorme, né? 92 mil cotistas. Tivemos uma queda expressiva também ao longo de 2024. A gente vê mais para frente no relatório. 121, quase 122 mil metros quadrados, né? Bastante área bruta alocável. E nesse preço de R$ 57,00 de fechamento, está dando quase 10% de dividend yield, que para Lages é bastante, né? Falando só um pouquinho aqui sobre o fundo, porque a gente tem um vídeo próprio falando, né, da estratégia do fundo. Vou deixar aqui no card aqui, em frente à minha carinha. Que no regulamento, o JSRE ele é um fundo multi-estratégia, né? Então ele pode comprar praticamente de tudo. Ele teve uma fase mais lá no início dele que era mais papel, aí ele comprou bastante FOF, se desfez dos papéis, comprou imóveis. Então hoje ele está Lages, mas ele tem um mandato de poder comprar praticamente o que ele quiser. Temos como taxa de administração 1% sobre o valor de mercado, o valor ok, e taxa de performance, que. Né? Taxa de performance. Nos comentários a gente tem aqui, né, que o fundo está em negociação para uma área do Rocha Verá, ali quase 2 mil metros quadrados, é bastante área, e isso mostra uma coisa interessante, que apesar de Lages estarem num momento de muita dificuldade assim no macro, né, a gente já está vendo as absorções crescendo, uma procura muito grande. Se eu bem me lembro, em dezembro também teve um fato relevante do AIEC, o fundo da Autonomy, que locou também uma área grande do Rocha Verá. Então a gente vê que a busca está realmente boa, né? E isso é muito legal. Porém, aqui no relatório, ele está em fase de negociação. Então vamos ver nos próximos relatórios se realmente locou ou não, né? Mas a gente consegue ver que a busca realmente está muito grande. Teve a renovação do contrato de um dos inquilinos ali, daquela Bollinger, que o contrato vai até dezembro de 2029, muito bom. E a saída de um outro inquilino, aquela aí desenvolvimento, né? E com isso, o 2024 do fundo, ele fecha com uma redução da vacância de praticamente 8,5% para menos de 4, né? 3,7%. O que corrobora o que eu acabei de falar das procuras. E a vacância financeira está em 7%. Eles não colocaram essa informação aqui, mas está mais lá embaixo no relatório. Mas na física, a gente vê uma boa queda, né? Eles podiam explicitar aqui um pouquinho melhor, foi um comentário que eu fiz, em relação aos aluguéis, né? De como que foram esses contratos ao longo do ano. Foram realmente a preço de mercado? Não. Porque só a queda da vacância não quer dizer muita coisa. Se você fez essas novas locações abaixo do valor de mercado, não é uma notícia tão boa assim, né? Eu acho que eles podiam ter colocado aqui para dar essa ênfase no decorrer do ano, né? Um outro ponto foi a reavaliação dos imóveis, como eu falei ainda agora, né? Teve uma diminuição no valor contábil desses imóveis de 6%. Aí ele foi para aquele 101,73 que a gente viu ali acima. Outro ponto foi a venda da parte de uma posição de FIIs que estava em prejuízo, usando o lucro que teve na venda da HGPO para compensar esse prejuízo, né? E um movimento que, no geral, não acho ruim, mas para o JSRE, eu não sei se ele faz tanto sentido. Quando a gente chega mais lá embaixo, na parte da alavancagem, eu vou falar disso aqui de novo. E além disso, o fundo informou que trouxe de novo, igual no relatório passado, algumas despesas de 2025, né? Ele antecipou. E aí eles podiam abrir aqui tudo isso, né? Qual foi o FII que vendeu? Essas despesas são de que especificamente? Juros da alavancagem? Impostos a serem pagos? Fica tudo muito aberto, né? Não diz muita coisa. Aqui resultado de receitas e despesas e pagamentos. Na DRE, a gente vê aqui o prejuízo, né, em relação aos FIIs, como a gente falou. Um aumento das despesas operacionais, um valor bem alto aqui, aquelas despesas que foram
adiantadas, né? O que faz com que o total de despesas de quase 6 milhões aqui. E com esse conjunto de coisas desse mês, o pagamento ficou aqui na casa de 26 centavos. E para o fundo manter o que ele vinha pagando, ele usou o lucro do HGPO para botar novamente o pagamento em 48 centavos, né? Dessa linha aqui de baixo, a gente vai ver aqui, ele ficou em 48 centavos. E aí, eu acredito, por esse movimento, e pelo que o fundo falou nos últimos 2 relatórios, de que o fundo não vai fazer distribuição extraordinária da venda do HGPO. Eu acho que ele vai tentar manter esse pagamento em 48 centavos, ajustando esses prejuízos, né, que o fundo tem acumulado. O que para o cotista não é muito legal, assim, né? Porque você fica com a expectativa de ganhar uma bolada agora com a venda do fundo imobiliário com lucro e vai continuar recebendo a mesma coisa, né? Enfim, mas a gente fala mais um pouquinho de novo ali na alavancagem. Da composição, né? Os pontos mais interessantes aqui dessa vacância de 5 centavos, né? Que o fundo está deixando de ganhar por causa da vacância. A despesa do CRI, que é uma despesa que bate no resultado, apesar da dívida ser só 6% do PL do fundo, o valor no resultado acaba machucando muito, porque é uma dívida CDI mais 2,6. Então, com o CDI subindo, essa dívida machuca, né? E ela está aqui na casa desses 8 centavos. A despesa veio maior por conta dessas antecipações. E é mais ou menos isso, gerando esses 26 centavos, né, que deu de resultado. Aqui, retornos e benchmarks. Como eu falei lá em cima, uma queda expressiva aqui dos cotistas, né? O fundo começou o ano com 107 mil e agora está com 92. Perdeu bastante número de cotistas. Na composição do patrimônio, a gente vê aqui que o Tower Bridge é o imóvel, né, mais relevante do fundo. Tem um PL de praticamente metade do fundo é do Tower Bridge. E esses valores deram uma queda aqui na reavaliação, né? Deixa eu botar aqui um print do mês passado, do relatório do mês passado, que acho que é isso aqui. Que aí a gente consegue ver aqui o quanto que cada um caiu, né? Mas a gente consegue ver que teve uma queda de 2,3 para 2,2, né? Dos fundos imobiliários que eles não colocaram lá em cima explícitos, o que a gente consegue ver que vendeu foi aqui o edifício Galeria, né? Que tinha uma parte do saldo aqui em 6 milhões, agora está com 5, então teoricamente vendeu 1 milhão e computou o prejuízo contábil lá na DRE. A parte de títulos públicos, caixa, não alterou muito, né? E essa parte aqui, deixa eu tirar o print da tela, essa parte aqui, desse resuminho, é que eu queria falar em relação lá ao HGPO, né? O fundo tem essa alavancagem aqui, do Rocha Verá, que era de 150 milhões, o fundo pagou 15 há tempos atrás, rolou essa dívida para frente, mexeu na taxa, conseguiu dar um desconto na taxa, prolongando o prazo, e ficou com esses 135 milhões aqui, que aqui tem essa notinha 1, só que eles não colocavam a notinha 1 nesse relatório, não saiu, né? Mas eu copiei aqui do relatório passado, que é o CRI, foi refeito, né? Em fevereiro de 2024, prazo de 5 anos, vai até fevereiro de 2029, com amortização no vencimento. Ou seja, ele é uma dívida bullet. O que isso quer dizer? Esses 135 milhões vão ficar ali dentro do fundo, os juros e a amortização vão sendo pagos mensalmente pelo fundo, na linha lá de despesa financeira, e quando chegar lá 2029, o fundo tem que pagar esses 135 milhões tudo de uma vez. A gente consegue ver aqui que hoje, aqui no início de fevereiro, o fundo não tem caixa, né? Títulos públicos aqui, caixa, é um valor bem pequeno. Então o fundo não tem caixa. Como é uma dívida bem mais para frente, não é nenhum sinal vermelho, mas o que me chama a atenção? Essa dívida está aí há trocentos anos, né? E é uma dívida, como a gente pode ver aqui, CDI mais 2,6. Ou seja, a gente está num cenário que o CDI está subindo, a gente não sabe onde ele vai parar, pelo que a gente ouve aí do Banco Central e tal, e não sabe por quanto tempo vai ficar nesse valor, né? Então é uma dívida que machuca muito o resultado. Apesar de ser uma dívida proporcionalmente ao PL pequena, como eu falei, ela é uma dívida que machuca muito. E aí eu não consigo entender o movimento de vamos pegar o lucro da HGPO, abater fundo imobiliário que está no negativo, no contábil, e não fazer nada com a dívida, entendeu? Considerando todo esse cenário de macro, de Selic, né, CDI no caso,
que machuca o fundo, para mim, seria mais melhor mexer nessa dívida ao invés de reduzir prejuízo de fundo imobiliário. Pelo momento. A questão de se mexer lá com os fundos imobiliários e tirar esse prejuízo contábil, eu não acho um movimento ruim. Só que tem coisa pior para resolver no fundo, né? Então eu não consigo entender muito bem qual que foi a lógica de vou me desfazer daquele prejuízo de fundos, mantenho os cotistas recebendo a mesma coisa e deixo a dívida que está machucando continuando a machucar, sabe? Não faz muito sentido para mim esse movimento. Mas eu quero ver o próximo relatório, né, do mês que vem, para deixar tudo mais estabilizado, sem essa correria de antecipar despesas e tudo mais, para ver mais ou menos como que ele vai ficar no neutro, né, para o resto do ano. Vamos esperar aí o relatório do mês que vem. Aqui, composição de ativos, né, maioria imóvel, e aí a gente consegue ver aqui separado também. O fundo tem muitos inquilinos, o que é muito bom, meio concentradinho nesses setores de seguros, saúde e tecnologia, esses três aqui, né? Mas como são muitos nomes diferentes, então fica tranquilo, fica bem diversificado, né? Mais seguro. Nomes grandes de inquilinos aqui, Allianz, Petrobras, essa ABBVI, Zurich, são nomes grandes, né? A maioria dos contratos IPCA. Uma das coisas que eu acho que é um ponto de muita atenção nesse fundo é 48% da receita ser do Tower Bridge também. Eu acho que é muito concentrado num imóvel só. Em relação às revisionais, a gente vê que em 2025 a gente vai ter um volume grande de revisionais, né? Principalmente aqui no segundo trimestre, no quarto trimestre. Vamos acompanhar para ver se ele é passado ali mesmo em inflação, os revisionais. Ou até se os aluguéis, né? São reajustados e tudo mais. Vamos ver. E daqui para baixo são os imóveis, não muda muita coisa. Sendo o principal ali o Tower Bridge, são imóveis de alto nível, né? Tipo AAA e duplo A, tipo, os imóveis são bem bons do fundo. Mas é essa questão, né? Essa concentração, essa questão da alavancagem. Por mais que a vacância esteja diminuindo agora, a gente vê que o JSR ele tem bastante coisas para resolver ali dentro, né? Algumas dificuldades para superar. E me surpreendeu um pouco esse movimento da HGPO, assim, deles não tratarem as piores coisas, né, que eles têm que resolver. Mas enfim. E como eu falei bem lá no início aqui, a vacância financeira, em 7%. Beleza, pessoal? A gente vê um desconto grande, vários problemas aí para o fundo resolver, né? Endereçar essas coisas que machucam mais. E tudo isso daí está refletido na cota, né? Não está com quase 50% de desconto à toa. Não é só o macro contra lajes, né? O JSR tem várias questões aí ao longo do tempo. Mas enfim. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o relatório do JSRE. E a gente se vê então no próximo vídeo.